Boa noite, amada Igreja Batista Videira. Boa noite, Pastor Fernandes. Boa noite, irmã Ana. Boa noite a todos que me acompanham nesta live. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Nesse momento nós vamos iniciar com uma oração. Vamos pedir a Deus que venha nos abençoar através da Tua Palavra, através da oração atendida e através do louvor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos porque o Senhor tem nos abençoado. Nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos já recebidas, agradecemos ao Senhor por estas que estamos recebendo. Graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde. Nós agradecemos ao Senhor pela presença de todos esses que estão me acompanhando nesta live. Graças te dou pela tua palavra. Graças te dou pelo Espírito Santo que veio em nós habitar, para nos dar o desejo de ouvirmos a tua palavra. Sê conosco, Senhor, sê com todos que me acompanham, seja com todas as famílias representadas neste momento. Peço ao Senhor estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor nesta hora? Bluetooth mode. Bluetooth. Music play mode. Descansar, esperar, você precisa confiar que entre a promessa e o cumprimento existe uma ponte que se chama tempo. Tem que esperar, precisa acreditar em Deus. Descansa o seu coração, tire o olho da preocupação. Deus tem
Aleluia. Descansa teu coração. Deus é o Deus de milagre. Maior milagre que Deus já fez na nossa vida foi nos salvar, perdoando nossos pecados, salvando a nossa alma. Este é o maior milagre. Hoje nós estamos falando sobre um tema muito bom. Nesses últimos dias vivemos a preocupação sobre muitas coisas, inclusive pelo coronavírus. E nós estamos confinados em casa, sem poder sair. Graças a Deus, no próximo domingo nós retornaremos ao templo a realizar os cultos, ali tendo uma comunhão plena com Deus e com os amados irmãos. Às 9 horas da manhã, próximo domingo, a escola bíblica dominical, e às 19 horas, o culto da família. Eu agradeço a todos vocês que me acompanham. Obrigado, pastor Mário José da Silva. Vamos falar completo este nome, é a intimidade. Obrigado, pastor Fernando, obrigado, irmã Ana, obrigado a irmã Gigi, a irmã Gileide, Vera, muito obrigado, Vera, pela tua companhia, sempre está conosco. Obrigado, Igreja Batista Videira, muito obrigado pela presença de vocês, estão me acompanhando. Nesse momento, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Leremos apenas 2 versículos, versos 6 e o verso 7. Assim nos diz Paulo. Paulo, homem inspirado por Deus, deixou a palavra inspirada por Deus, e Deus nos dá a inspiração para pregar a palavra que já é inspirada por Ele. Amém? Versículos 6 e 7 do capítulo 4 de Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Esta é a palavra que nós estamos observando para pregar sobre o tema preocupações. Antes, vamos fazer aqui uma pergunta para dar sequência à mensagem. O que é prioridade em nossa vida? O que é prioridade em nossa vida? Meus amados irmãos, a prioridade para nossas vidas é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas nos serão acrescentadas. Que coisas são estas? As que estão no contexto de Mateus capítulo 6, verso 32. Exercitamos, pois, a nossa fé, dando prioridade a Deus, e certamente acumularemos tesouros no céu. Amém? Vamos dar continuidade aqui com outra pergunta. O que fazer para nos livrar da preocupação?
Meus amados, para livrar da nossa preocupação, requer a escolha da graça de Deus. Nossas preocupações diminuem pela profunda confiança no Senhor Jesus. Os sentimentos de desespero não enfraquece, ou seja, o sentimento de preocupação e desespero são enfraquecidos pela esperança e fé no Senhor. Aleluia! Quando nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança no Senhor Jesus, aquela preocupação, aquele desespero desaparece, porque nós cremos naquele que é poderoso para nos ajudar a passar por todos os problemas, por todas as aflições. Nós temos esta fé que recebemos como dom de Deus para nos ajudar a passar por todas as dificuldades da nossa vida sem desânimo. Aquele que crê e tem fé no Senhor, mesmo em meio às dificuldades, ele supera todos os problemas. O apóstolo Paulo nos diz na sua palavra, ele tinha muitos sofrimentos de todas as formas, até preso foi chicoteado, ficou jogado em uma ilha, mas sempre de bom ânimo. Em qualquer lugar que ele estava, ele confiava no Senhor e continuava pregando o Evangelho. Todo aquele que está em Cristo, mesmo em meio às aflições, tem vitória, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos em Cristo, nós somos vencedores em Cristo Jesus. O que fazer para nos livrar da preocupação? Meus amados, só repetir nesta parte aqui, para livrar da nossa preocupação, requer a escolha da graça de Deus. Nossas preocupações diminuem pela profunda confiança no Senhor. Os sentimentos de desespero são enfraquecidos pela esperança e fé no Senhor Jesus. Vamos fazer aqui uma pergunta. Eu sei que nesses últimos dias muitos estão preocupados, e não é para menos, com tantos problemas que vem acontecendo no nosso país. Mas tem de bom ânimo, o Senhor é contigo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você está preocupado com o seu trabalho, com sua segurança, com suas finanças? Você está preocupado com sua aposentadoria, sua saúde? Não se preocupe. Coloca tudo isso na presença do Senhor Jesus. Transforma tudo isso em oração. Confia na providência do Senhor e Ele cuidará de você. Amém? Isso que eu digo para vocês também já diz para mim. E quando eu estava meditando nesta palavra, o Senhor falou muito comigo.
e por isso estou passando aquilo que recebi do Senhor, para que a vossa preocupação seja diminuída. Lance a vossa ansiedade no Senhor. O apóstolo Paulo nos deixa uma palavra de consolo. E eu quero lhe dizer, se você, nesse momento, se você está aflito com os problemas que não consegue resolver, confia no Senhor. Ele te ajudará a resolver este problema. Abrem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Nós já lemos, mas vamos ver mais uma vez isso aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, seja as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Todo cristão sabe que ele tem a mente de Cristo. E ele sabe porque a Bíblia diz e ele acredita na Bíblia. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E é Cristo que cuida da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos problemas, da nossa vida. É Cristo quem cuida. Para isso ele enviou o Espírito Santo, para habitar permanente em nossas vidas. E este Espírito Santo deu continuidade à presença do Senhor em nossas vidas. E é por isso que eu digo, não se desanime, tenha de bom ânimo, confie no Senhor. Não preocupeis com coisa alguma, como diz o texto. Em vez disso, ore a Deus, pedindo aquilo que precisa, aquilo que você precisa. Agradece-lhe por tudo que Ele já fez por sua vida. Então você experimentará a paz de Deus, que excede o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Aleluia! É isso que o Senhor faz com aqueles que buscam. Quem busca, recebe. E pela fé, nós buscamos e recebemos. Tenha de bom ânimo. Não desanime. Suas preocupações, lance sobre o Senhor. Meus amados, Paulo usa 3 palavras no versículo 6, que descreve o que devemos fazer em lugar de nos preocupar. Em lugar de nos preocupar. Devemos conversar com Deus em oração. Quando oramos, devemos reconhecer a grandeza, a bondade e a presença de Deus. Precisamos o reconhecer como Senhor das nossas vidas. Eleva as nossas preocupações e ansiedades a Ele. Precisamos levar as nossas preocupações e ansiedades ao Senhor. Desta forma, meus amados irmãos, desta forma removemos o fardo dos nossos ombros
e os colocamos nos ombros de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, o agradecimento pelo seu amor, em resposta das nossas orações, porque Ele tem levado os nossos pecados sobre si. Jesus fez isso na cruz, levou os nossos pecados sobre si, para que não tivéssemos de pagar pelos mesmos. Jesus pagou por nós. Mas para isso nós precisamos agir, conforme 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Portanto, humilha-se sob o grande poder de Deus. Portanto, humilha-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele te exaltará. Engrandecem-lhe todas as suas ansiedades, e Ele cuidará de vocês. Entrega ao Senhor todas as tuas ansiedades, e Ele cuidará de você. Tem de bom ânimo, não desanime, vá em frente. Em nome de Jesus, nós somos vencedores. Meus amados irmãos, devido ao tempo que nós temos um tempo exíguo, então nós vamos fazer uma conclusão aqui desta mensagem, tá? Vamos concluir com uma das prioridades de hoje. Como você está lidando com o coronavírus? Esta é uma das dificuldades, é um dos problemas que nós enfrentamos nos últimos dias, é uma das nossas preocupações. E eu deixo aqui essa pergunta: como você está lidando com o coronavírus? O que eu quero dizer para vocês, meus amados, todos os avisos e alarmes ao nosso coração têm gerado dor de cabeça com tanta informação sobre o coronavírus. Mas Deus deseja o nosso bem-estar, aleluia! E é com Deus que nós precisamos estar, porque Ele é o nosso refúgio bem presente. Meus amados, quando a doença surge, tira o nosso bem-estar. Quando a doença surge, tira o nosso bem-estar de tal maneira, de uma maneira tão brusca, que nós venhamos a desanimar. Mas a palavra de Deus nos diz: tem bom ânimo. Jesus diz: eu venci o mundo, vocês estão em mim, vocês também são vencedores. A resposta que buscamos está em Deus. A cura às vezes não vem. Nós oramos e às vezes a cura não vem. Deus cura milagrosamente, mas nem sempre Ele cura. Por isso não podemos enganar a ninguém. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, orai pelos enfermos. Há enfermidade que é para a vida e há enfermidade que é para a morte. Portanto,
Jesus até ressuscitou alguém que jaz morto, além dos que ele curou. Mas ele não curou todos os enfermos de Jerusalém. E o que eu quero dizer com isso? Que Deus cura milagrosamente, e nós precisamos ter fé e orar, porque a Bíblia diz para orarmos pelos enfermos. Nós também precisamos das orações dos nossos irmãos. Isto é bíblico. Mas a cura é Deus quem faz. Assim como a salvação é Deus quem dá. Salvação da nossa alma. E o que nós podemos fazer é orar para que aqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor Jesus possa arrepender dos seus pecados, possa confessar, possa receber Jesus como Salvador, recebendo assim perdão dos pecados e a salvação da sua alma, e ganhando a vida eterna com o Senhor. Mas o que nós podemos fazer é orar. O arrependimento é de cada um, a confissão é de cada um, e assim a promessa do Senhor será consumada sobre todos aqueles que crê e confia em Jesus Cristo como Salvador. E a questão da cura nós estamos falando. A prova disso, meus amados, foi a morte, a prova do amor de Deus para conosco. Foi a prova, Ele dando o seu próprio Filho por nós. E eu quero dizer, voltando um pouquinho aqui sobre a cura. A cura às vezes não vem. Você ora e não acontece a cura. Deus cura milagrosamente, nós sabemos disso, mas nem sempre Ele cura. Por isso, começamos a pensar que Ele não se importa conosco. Muito pelo contrário, meus amados. Deus sofre muito quando nós sofremos. Deus sofre conosco. A prova disso foi a morte do seu Filho em nosso lugar na cruz. Qual é o sofrimento de quem dá o seu próprio Filho para morrer em lugar de alguém? Pense um pouco nisso. Qual é o sofrimento de quem dá o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar? Foi isso que Deus fez. Vamos ver em João, capítulo 15, verso 13. Evangelho de João, capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Jesus fez isso. Ele deu a sua própria vida por você e eu. Deu a vida pelo mundo. E todos têm a oportunidade de usufruir desta vida eterna que Jesus prometeu. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna, conforme João 3,16. E aqui, meus amados, neste versículo que lemos, demonstra amor. Se dar a vida por uma pessoa não é amor, então o que é amor para nós? Isso é sofrer por amor. Quer mais uma prova do amor e o sofrimento por nós? É Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5,
verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que ainda pecador? Vamos pensar um pouco nisso? Porque até a morte de Cristo, nós carregávamos nossos pecados, mas Cristo levou nossos pecados sobre si e morreu em nosso lugar. Agora, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. O preço do pecado que nos separava de Deus foi pago com a morte do seu próprio Filho. Isaías, o que eu quero dizer, assim, Isaías falou muito sobre isso, que Jesus levou as nossas pisaduras sobre si. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus amados, isso é amor e sofrimento sublime para nos salvar. Foi isso que Deus fez conosco. Ele sofreu quando viu o seu filho ali, mas este é o plano de salvação. Jesus tinha que passar, tinha que morrer, tinha que ser sepultado, tinha que ressuscitar no terceiro dia, como a Bíblia diz, e subir aos céus. E hoje nós temos um intercessor ao lado de Deus, aquele que intercede por nós todos os dias. Amém? A última pergunta para finalizar. E você que ainda não foi salvo pelo Filho de Deus e deseja a salvação da sua alma, nesse momento eu estarei orando. E se você que está me ouvindo e ainda não recebeu a salvação em Cristo Jesus, pode repetir esta oração comigo, e com certeza o Senhor estará salvando a sua alma, tá? Eu vou orar agora, e você, se você quiser, pode repetir comigo esta oração. Oremos. Diga ao Senhor nesta hora: Senhor Jesus, eu sei que sou pecador, mas também sei que o Senhor é o único que pode me perdoar e salvar a minha alma. Nesta hora, arrependido dos meus pecados, eu confesso ao Senhor para o perdão dos mesmos, para a salvação da minha alma. Senhor, dá-me do teu Espírito para guiar-me nesta vida até a volta do Senhor. Meu amigo, minha amiga, se você orou desta maneira, crer, você é mais um salvo, uma salva em Cristo Jesus. Amém? Agora nós vamos continuar a oração aqui, mas antes eu quero te dizer, se nessas mensagens que eu tenho pregado, você tem aceitado a Cristo como Salvador, procure uma igreja mais próxima aí da sua casa, para ter plena comunhão com Deus e com os irmãos daquela igreja, para você aprender mais da Bíblia, aprender mais de como viver e agradar este Deus Todo-Poderoso, que te salvou e que ainda tem muitas bênçãos para te conceder. Amém? Vamos orar neste momento por nós e pelo nosso país. Senhor Deus, querido Pai, mais uma vez coloco o Brasil em tuas mãos
Eu peço ao Senhor e clamo pela tua misericórdia. Salve a nossa pátria. Sê, Senhor, com o presidente Bolsonaro, sê com o seu vice. Sê, Senhor, com os deputados federais, estaduais. Sê com os senadores, com os vereadores. Sê com os juízes, os promotores, os advogados que julgam as causas desse país. Aqueles que já são salvos pelo Senhor, concedam sabedoria para governar o nosso país. E aqueles que ainda não foram salvos por ti, Senhor, eu clamo pela tua misericórdia. Quebranta os nossos corações com o teu Espírito, para que eles possam arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. E que possa ter a sabedoria do Senhor, através da justificação em Cristo Jesus, para fazer um governo justo, de acordo com a vontade do Senhor. Sê, Senhor, com esses governantes, para que eles possam fazer um justo governo, segundo a vontade do Senhor. Eu sei que foi o Senhor que permitiu que eles estivessem ali, porque nada acontece se o Senhor não permite. Portanto, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, sê com esses que presidem, que governam o nosso país, para que possa fazer um governo justo e que o nosso país possa sair do caos. Peço ao Senhor também médicos do nosso país. Já agradeço, Senhor, pelo dom da medicina, porque muito tem trabalhado. Peço pelos enfermeiros também, que têm batalhado para salvar vida. E é claro, aquelas vidas que foram salvas, aqueles que se contagiaram com o vírus e não morreram, porque o Senhor sustentaram, tanto os médicos, tanto os enfermeiros, quanto a pessoa que estava ali enferma. Graças te damos pela cura que o Senhor tem realizado nos hospitais. Continua abençoando, fortalecendo e livrando os médicos e os enfermeiros destas mazelas da terra, destas enfermidades, do vírus, para que eles continuem com saúde, cuidando daqueles que estão enfermos. Obrigado porque o Senhor tem salvado a alma de muitas pessoas. E nesse momento eu peço pelos meus familiares, pelos familiares daqueles que estão me acompanhando nesta live. Pai, salva as almas daqueles que ainda não foram salvos. Toca, quebranta os corações, para que haja arrependimento, para que haja confissão, e confesse a Jesus para o perdão dos pecados, para a salvação das vossas almas. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Continua, Senhor, conosco. Muito obrigado, meus amados irmãos e amigos, pela presença de vocês, pela companhia de vocês. Deixo aqui o meu forte abraço. E domingo que vem tem mais. Pretendo transmitir a mensagem diretamente do templo, se assim Deus permitir, e a tecnologia também, né? Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que a graça e a paz seja sempre convosco. Amém?